sempre será um privilégio, uma alegria, né? Nós estarmos diante do Senhor para servi-lo e para adorar. Nunca abra mão disso, né? Mesmo em dessa forma, live, na sua casa, mas em nome de Jesus, se você puder, para tudo e está ligado para ouvir Deus falar com você, faça. Nós só ganhamos, né? Quando nos separamos para adorar o Senhor. Falei hoje que da manhã que Deus não precisa de oração de ninguém, não precisa de ninguém. Se você vier para a igreja, Deus continua sendo Deus. Mas quando nós vamos ao encontro dele, quem ganha somos nós. Porque a sua presença estabelece naturalmente a bênção dele sobre nossas vidas. Nossa mão do céu, a autoridade que está no nome de Jesus, nós pedimos que a tua graça, o teu poder, a tua unção, manifeste nesse meio. Mas está aqui. Manifeste cada vida, os que estão aqui, no referencial, que todos sejam tremendamente abençoados por ti. Que o peso da sua glória seja tão claro para todos, que todos vão saber que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor está conosco, que de alguma forma o toque do teu poder vai transformar vidas nessa noite. Aqueles também que estão sintonizados, que todos sejam tremendamente abençoados por ti. Qualquer teu espírito que não seja adoração, de louvor e exaltação ao teu nome, está rejeitado em nome de Jesus. Porque somente para ti toda honra, toda glória e todo louvor. E é no nome de Jesus nós oramos. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Celebre ao Senhor, adore ao Senhor, faça o seu melhor para Deus. Aleluia! Ele está aqui. Ele está aqui. Aquele que é digno de ser adorado está aqui nessa noite. Se você crê, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Rasgue as suas vestes na presença dEle. Se lance na presença dEle. Adore a Ele.
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pega suas mãos e declare: Ele é santo. Deixa esse lugar, Senhor. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou, quem já pisou, quem já Pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. É difícil, irmãos. Segura um pouquinho. É difícil quem experimentou da presença de Deus, quem já foi usado por Deus, chegar lá na frente e declarar que talvez Deus não exista, que a decepção dele transbordou a unção que Deus tinha na vida dele. Mas uma coisa é certa, querido, aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus, mas as pessoas viram a influência que Jesus fez dele. Você fala como ele, você anda como ele. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não pode viver. É tanto que tem muita gente aí enclausulado dentro da sua casa, ferido, abatido, enjaulado, porque já pisou no santo dos santos. E ele não vai viver em outro lugar. Ele não vai viver melhor em outro lugar, a não ser na presença dele, a não ser na glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou
aplaudir, e a glorificar, e a exaltar, porque você vive no Santo do Santo, querido. Aleluia! Aplauda mais forte. Glória, Deus está aqui. Amém, Senhor. Mais forte. Filhos de Deus, em uma só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó. Elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Ó Deus, Ele é Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor reinar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar. Elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Ó Deus, quantos creem que as muralhas vão cair? Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Que caiam as muralhas sobre a sua vida, querido. Elas caiam diante de ti, porque o Deus forte e poderoso está do nosso lado. E se você crê, exalte a Ele e cante que Ele é bom. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, Ele é bom demais. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, tu és maravilhoso. Tu és fiel e sempre será. Aleluia. Se o Senhor é bom para você, por favor, aplauda mais forte. Dê um brado de aleluia. Só quem sabe o que é estar na casa do Senhor, ser liberto, curado por Ele. Só quem sabe glorifica. Oh! O maravilhoso é pra mim.
meus irmãos todos os dias. O maravilhoso é pra mim. O maravilhoso é pra mim. Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Declara: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando neste mundo, mas tua casa é meu lar. Declara: o maravilhoso é pra mim. O maravilhoso é pra mim. Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Onde estiver, declara: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites Em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando neste mundo, mas tua casa é meu lar. Firme na rocha, somos firme na rocha. 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 Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando neste mundo, mas tua casa é meu lar. Esse é o seu lar. Esse é o seu lar. Esse é o seu lar. Então aplauda mais forte. Diga para você mesmo: eu fui escolhido por Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu não tenho palavras, Senhor, eu não tenho palavras, eu não tenho. Eu só quero te adorar nessa noite, Deus. Eu quero render a minha adoração, que é a única coisa que de fato eu posso escolher, é te dar a minha adoração. Eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, eu te engrandeço. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos colocou de pé, segurou pela tua mão e nos deu a vitória. E eu sei que o Senhor vai, Deus, influenciar uma geração através de nossas vidas. E eu sei que o Senhor vai tocar naquela pessoa que chegou aqui nessa noite de uma forma diferente e vai transformar ela num improvável seu. Oh, aleluia! Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti.
quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 Separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? pegue as suas mãos, improvável, e declare: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, eu só quero ouvir a igreja. Improvável, improvável. Cadê a voz dos improváveis? Mais uma vez. Improvável, é aqueles que contradizem as estatísticas. Em ti, Senhor.
e paz, igreja do avivamento. Se você crê que o Senhor está aqui, dá um glória a Deus, né? Está com você, celebre ao Senhor e diga aleluia, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como falei no início do culto, sempre será uma alegria, um privilégio, uma satisfação estar na casa do Senhor, quando nós cantamos, né? É melhor estar na casa do Senhor do que estar, né, em qualquer outro lugar, né? Davi falava isso, né? Que o lugar da casa do Senhor é melhor do que qualquer 1000 em outro lugar, seja esses outros 1000 melhores. Então, um privilégio, né? Então, valorize de verdade esse culto presencial. Você que está nos assistindo também, se você tiver oportunidade, não deixe de vir à igreja, tá? Nós estamos aí nas escalas, mas quando chegar seu dia, sua hora, abra mão de tudo e venha. Porque o mais importante sempre será as coisas espirituais, sempre será as coisas de Deus. Amém? Nós vamos, de imediato, né? Nós queremos fazer o nosso culto, digamos assim, bem direto, bem objetivo, para nós termos aí no final, né? Tempo para celebrarmos a ceia e fazermos algumas coisas mais. Eu quero que você abra comigo, não tirar a premissa de irmos a oferta, em Êxodo capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tinta de vermelho e peles de texucos e madeira de cetim. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso. Pedras sardônicas, pedras de encaste para o éfode e para o peitoral. Me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Graças a Deus. Queridos, quando Deus ordenou a Moisés para construir um tabernáculo no meio do deserto, tá? Um tabernáculo móvel, ou seja, um templo móvel, porque a igreja, digamos entre aspas, naquela época era uma igreja móvel, ela não ficava, estava numa travessia do deserto para possuir a terra prometida. E no caso, aí havia um porém, porque Deus tinha estabelecido que o povo sofreria 40 anos no deserto, até morrer aquela geração que não cria, né? Não acreditou na promessa. Mas era importante, visivelmente, que o povo tivesse uma ideia de que Deus estava presente no meio deles. Então Deus mandou construir o tabernáculo, e ordenou a Moisés, e o interessante é que o tabernáculo, ele foi construído exatamente em todos os detalhes como Deus falou. Mas mesmo se tratando de uma nação, estou falando de uma nação, né? De um povo, de muita gente, o tabernáculo é um escândalo, a nível financeiro, né? E a nível de riqueza. Porque não era uma tenda grande, mas tudo no tabernáculo era muito precioso. Tudo que envolvia a liturgia espiritual daquela época era algo extremamente absurdo, a nível de riqueza, no contexto da realidade do povo que estava no deserto. Isso é tão sério, querido, que se fosse nossos dias hoje, muitas pessoas se escandalizariam, né? Porque alguns matemáticos e tal, dizem que só roupa sacerdotal, em valores de hoje, porque tinha muito ouro, pedras preciosas, passava aí de R$1 milhão tranquilamente. Só a roupa sacerdotal. Então, eu estou falando da roupa sacerdotal. Imagine em todos os contextos, pia de ouro, pia de bronze, né? E cada detalhe, né, era muito valioso. E o interessante é que Deus ordena exatamente o que o povo tem que trazer. Vocês são livres para trazer. Mas eu quero isso, porque a minha casa vai ser feita dessa maneira. Por quê? Porque a riqueza sempre será uma visibilidade do poder de Deus e da glória de Deus. A verdade é essa. Deus, digamos assim, a riqueza por si só não representa Deus. Mas a pobreza, com certeza, não representa Deus. Certo? Toda vez que há riqueza, prosperidade, né, onde há fartura, nós podemos sentir nitidamente que Deus está presente. Toda vez que existe a contrariedade disso,
podemos perceber que alguma coisa não vem de Deus. Isso é a realidade, tá? É tanto nos contextos antigos, né, até no contexto da idolatria, o povo orava para os seus deuses para que desse chuva, houvesse prosperidade. Quando não houvesse, não havia isso, ele dizia que seus deuses, né, estavam os castigando. Então, Deus fala assim, olha, eu vou fazer me representar no deserto, através de uma tenda, um tabernáculo, né? O texto fala de o tabernáculo de Selá, né, onde a Deus se manifesta, que todos possam saber e ver que minha glória está ali. E era muito caro. Agora, o mais interessante, Deus fala assim, olha, eu vou pedir, já terminei o que deverá trazer, certo? A lista é essa aqui, cada um vai dar segundo a sua, né, a sua possessão, tá? Mas o mais importante é que se mova segundo o seu coração. Não quero nada que seja feito forçadamente, mas por entendimento, que você está fazendo algo que me representa, algo para mim. E os irmãos conhecem a história, que chegou uma hora que Moisés pediu ao povo para parar de ofertar, né? Ó, já temos suficiente, temos muito ouro, muita prata, temos tudo, já dá para fazer talvez umas 3 tendas dessa. Então ele parou, porque o povo queria ofertar. Agora o povo ofertou o quê? Ofertou o que eles conquistaram no Egito, que o próprio Deus moveu o coração dos egípcios para poder, né, dar ouro e prata ao povo. Então, Deus não vai pedir nada a você que primeiro não tenha dado. Mas Deus também não vai pedir algo a você que Ele também não determinou. Tá? Então, quando eu falo sobre primícia e oferta, é algo que Ele já determinou, já estabeleceu. Ou seja, você tem para dar, porque primeiro Deus já lhe deu. Mas também não é o que você, né, quer dar, mas é o que o seu coração se move para dar e o que Deus ordenou para dar. Por isso que a questão de dinheiro, o reino de Deus, é uma questão de coração, tem a ver com valores, tá? Tem a ver com valores. Eu tenho falado que lá no céu nós vamos pisar em rua de ouro, será pano de chão, querido. Lá no céu, nos céus, né, que chama céu, fala céus, ouro será pano de chão. Pensa um negócio desse, né? Eu estava ouvindo, quando eu estou aqui descendo, às vezes eu ligo o celular para ver algumas palavras de culto e tal, né? E o pastor Lucinho falando que, né, se você tem uma casa num cantinho aqui, porque a nossa morada não é aqui, né? Então, uma casa simples, lá sua casa no céu será na avenida principal, né? Será de elite, lá todo mundo vai ser elite. Por quê? Porque a riqueza estabelece a presença de Deus. Então, pobreza é do inferno mesmo, é do diabo. Deus não está presente, porque Deus promete a prosperidade. E quando Deus pede algo, é porque primeiro Ele tem lhe dado. Então, mova o coração, né? Deus não é aquela coisa, né? Quando você, por exemplo, traz, aqui eu estou apenas conjecturando, ok? Entenda a minha palavra em nome de Jesus, até quem está me ouvindo, né? Mas você traz uma oferta que não é representativa para você, querido, isso é uma desonra para Deus. É uma desonra para Deus, tá? Então que Deus falou assim, olha, eu quero isso porque eu quero uma oferta que lhes represente. Cada um vai dar segundo o que eu já lhe dei. Por isso que Deus listou. Se você depois você faz uma pesquisa, a internet está aí, quais os valores de cada coisa que Deus pediu aqui, naquela época. Porque você sabe, quanto mais escasso é uma coisa, mais valor ela tem. Então essas ofertas aqui era oferta de pessoas que estavam morando no deserto. Então o valor delas se multiplicava muito mais. Por quê? Porque estava numa situação, num contexto muito mais complexo do que outros. Então, 1 quilo de ouro, digamos assim, no lugar onde tem muito ouro, vai ter um valor. Mas 1 quilo de ouro, nem se sonha ter ouro, vai ter outro valor. E Deus sempre vai pedir nessa medida. Então, tem um coração livre, um coração aberto. Tá? Eu fico assim, até triste, né, como pastor e tal, de que muitas vezes a gente fica contando, né, contando os centavos, contando as notas, quando se levanta uma oferta para alguma coisa, né, a gente fica amarrado. Tem outros que não são mais livres nesse sentido. Aí a pessoa nem dizima, nem primicia, nem oferta, nem traz uma oferta cultual ao Senhor, uma oferta que ele se faz representar. Tá? Porque toda vez, quanto mais você semear, mais você vai colher. Eu espero um dia que vai chegar, uma hora que a gente vai falar, irmão, não precisa dar oferta não, porque nós já temos demais, né? Já temos o suficiente. Eu me lembro de um pastor que fez uma campanha em Vitória da Conquista, ele queria mudar
a bancada da igreja e tal, e no dia do final da campanha, né, eu estava nessa igreja, ele é muito abençoado e tal, e ele falou assim, irmãos, olha, nós fizemos uma campanha para mudar a bancada aqui da igreja e tal, e queria para os irmãos que a gente não precisa mais, tá? Porque nós já temos mais que o suficiente, né? Eu fiquei muito alegre com aquilo, que coisa, né? Seria tão bom você falar assim, irmãos, esse mês, né, vocês ofertaram tanto que nós temos mais que o suficiente. Porque, na verdade, tudo que a igreja precisa para manter a casa de Deus, né, que é a própria casa de Deus, está aí com vocês. Deus já entregou a vocês. Tá? Então, em nome de Jesus, seja livre, seja dizimista, seja ofertante, porque Deus não ficará devedor de ninguém. E eu tenho aqui uma revelação, já falei quando eu ministrei sobre esse texto, né, na verdade, aqui não é uma ministração que eu gostaria de ministrar, né, aqui a gente pode ir muito mais profundamente, mas quando eu estava aqui, falando sobre esse texto, orando sobre o texto, Deus falou algo interessante, tá? Porque quando o povo de Israel, né, eles não creem na promessa de Deus, Deus dá a eles um castigo. Para cada um dia que eles esperam a terra, era um ano que eles iam passar no deserto, e todos aqueles que esperam a terra e que disseram que não podiam, iriam morrer no deserto. Mas Deus disse assim, olha, mas os seus filhos vão herdar a terra. Seus filhos. E eu falei assim, mas Senhor, que o natural, o normal, digamos assim, é que Deus pudesse gerar uma situação não só para aqueles que não criam, mas também para a sua descendência. E aí é uma coisa minha, tá? Se você não concordar e tal, eu entendi que quando esse povo aqui oferta para o tabernáculo, Deus fica impedido de condenar a sua descendência. Entendeu? Porque não tem nada nessa terra que você venha semear, que de alguma forma, você ou a sua descendência não venha colher. Dá um glória a Deus aí, querido. Então, eles não herdaram a terra, mas os seus filhos herdaram. E de certa forma, Deus olhou essa oferta aqui, porque eles ofertaram com tanta alegria, com tanta disposição de coração, Deus disse, olha, não precisa de mais nada. Então, a semeadura é uma colheita certa, seja para você ou para a sua herança, porque Deus não fica devedor de ninguém. Cada semeadura, dízimo, primícia, oferta que você traz no altar do Senhor, de uma forma ou de outra, voltará para você, voltará para a sua casa, voltará para a sua descendência. Mas é uma atitude de coração. E quanto menos você fizer isso, menos você vai ter. Quanto mais você fazer isso, mais você vai ter. Porque é assim que eu creio. Então, seja simples nesse aspecto. Viva esse aspecto de maneira clara e absoluta. Tá? Deus é um Deus que faz questão de mostrar que Ele é Deus. Um Deus da riqueza, o Deus da prosperidade, o Deus da alegria, o Deus da fartura, né? Onde Ele entra com o seu poder, as realidades territoriais, emocionais, espirituais são mudadas, para que todos saibam que a presença dEle está naquele lugar e está na sua vida. Amém? Como diz Paulo, nós podemos fazer com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Vamos levantar e vamos trazer primícias, dízimos e oferta no altar do Senhor. Vamos ficar de pé? Na autoridade que é no nome de Jesus, quero abençoar os teus filhos com prosperidade, com bênção, com a riqueza. Aonde eles colocam as mãos, o Senhor vai dar por herança, que eles vão crescer e sejam tremendamente abençoados por ti. Conforme a semeadura de cada um, todos vão ter uma colheita abundante, extraordinária, para que todos venham ver e saber que o Senhor fez isso. Repreendo o espírito de miséria, pobreza, falência, desemprego, doença, cai por terra em nome de Jesus. Que somente a prosperidade que venha dos céus nos alcance e permaneça em nossas vidas, na nossa casa e na nossa descendência, em nome de Jesus de Nazaré. E se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus pela sua prosperidade. Poder sentar, queridos, abra comigo Efésios capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 23. O tema dessa palavra de hoje é como nos tornarmos, né, uma igreja viva, né, ou como
podemos ser, né, uma igreja viva? Vamos falar sobre igreja mesmo, sobre esse contexto de igreja. Semana passada nós falamos sobre adoração, Deus está nos dando uns temas aí, e sejam ligados, né, para que a gente possa aprender e vivenciar a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós anunciou Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não serve de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Obrigado por essa palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nela, que ela seja poderosa para abençoar vidas em nome de Jesus, amém? Eu acabei me esquecendo falando, né, que você que está nos assistindo, quiser ofertar, né, para esse ministério, você pode usar a nossa chave Pix, né, é o CNPJ da igreja. Trazer primícia, dimos oferta através online aí, né? Então, é o CNPJ da igreja que está aí também já descrita, né, nas redes sociais, que é 03 205 989 0001 68. É a chave Pix da nossa igreja para receber ofertas, tá? Vai diretamente para a conta da igreja. Muito bem, querido, o que é ser uma igreja viva, né? Quando eu falo viva, podemos falar uma igreja avivada, uma igreja abençoada, uma igreja, né, cheia do poder de Deus, essas coisas todas. Mas, para começarmos essa palavra, nós vamos, digamos assim, né, falar algumas coisas que, dentro do contexto atual, tem se falado muito, né? Nós temos hoje algumas pessoas que são as desigrejadas, né? Que até acham que não há necessidade de estar na igreja. E, claro que essas pessoas estão completamente erradas, né? Tudo que Deus tiver que fazer, tudo que Deus tiver que realizar, certo? Nessa terra, Ele o fará através da igreja, do organismo vivo, do corpo, tá? Toda a energia, todo o processo de restauração que um membro precisa, ele adquire inserido no corpo, tá? E a igreja não é um símbolo do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Quem não está inserido na igreja está fora do corpo, tá? E fora do corpo, o membro morre. Não num contexto muito particular, a igreja está em mim, não sei o quê. Não sei onde vocês ouviram isso, tá? Eu falo que o Espírito Santo está em nós, e a igreja, tá, está inserido nesse processo de execução do Espírito de Deus através do corpo dele. Jesus anda, fala, né, ministra, está através do corpo. Então, quem está fora do corpo vai morrer. Outro exemplo interessante, que ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem está ligado, né, a essa videira, tá, vai estabelecer fruto. Então, até nesse contexto, existe o contexto da ligação, tá? Ou seja, ninguém pode receber a bênção de Deus sem estar ligado a um tronco. Tá, negócio de, agora vou ficar em casa, né? Meu culto é em casa, preciso de pastor na igreja. Não existe, porque Deus estabeleceu no organismo vivo tudo aquilo que você precisa para sobreviver espiritualmente, tá? Por que você está enxergando? Porque você tem olhos, mas até esses olhos precisam de processos, né, de nutrientes, para que você possa enxergar bem, tá? Por que você está andando? Por que você tem energia que você alimentou e automaticamente você, né, o seu corpo extraiu, né, esses minerais para lhe sustentar. Assim é o contexto do corpo. Então, nenhum crente fora do corpo
vai sobreviver espiritualmente. Todo crente precisa estar inserido no corpo, tá? No corpo. Crente sem corpo, que é a igreja, não é crente, tá? Então, se é o seu caso aí, volte para a igreja, volte para Jesus, tá? Porque Jesus vem buscar a sua igreja, não vai buscar uma pessoa individualmente, é a igreja dele que vai subir, tá? E a igreja é coletiva, é corpo, é um organismo vivo nesse contexto. Bom, tirando esse contexto de ideia, né? Porque nós estamos encontrei com uma pessoa e tal, né? Fala assim, eu sou a igreja, não sei o que e tal, tão vergonha nessa cara, rapaz. É porque não quer estar submisso a pastor, não quer estar envolvido, né? Quer fazer o que quer, não? É crente descarado, certo? Porque, na verdade, todo crente tem que estar inserido no corpo. Quando a gente encontra alguém, certo, que diz eu sou crente de Jesus, ele tem que responder algumas perguntas. A primeira delas assim, qual é a sua igreja? Né? A minha igreja é tal, né? Sou da Assembleia de Deus, sou da Igreja Batista e tal, eu sou ali, ó, estou membro daquela igreja e tal. Quem é seu pastor? O pastor fulano de tal, certo? Você é salvo em Jesus? Sou, né? Agora eu pergunto, quem é a sua igreja? Não sei, estou aí vendo, estou, né, olhando, não sei o que tal, tecida logo, tá? Resolve a situação logo. Bom, tirando esse contexto, mas a igreja em si, ela tem que ser uma igreja avivada, uma igreja viva, porque o corpo tem que demonstrar vivacidade, dinamismo, a palavra dínamo, né? Poder, né? Dinamite. A igreja tem que ser uma dinamite. Chega e fala assim, olha, eu vou arrebentar, eu vou chegar. A igreja não pode ser uma igreja acuada, uma igreja fria, uma igreja parada. A igreja tem que se envolver num processo onde a glória de Deus se manifeste na vida dela. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela é um organismo vivo. Então, é claro que não estou dizendo apenas que o fato da igreja ser um organismo vivo, que ela apenas o fato dela fazer programação, gritar e pular, não, é outro contexto, mas a gente vai chegar lá. Então, como igreja, né, como eu posso demonstrar a minha vivacidade, né, conforme a palavra de Deus? Primeiro, na igreja viva, certo? Existe progresso, existe avanço. Não existe um contexto de uma igreja que não seja viva, ou que seja viva, que não avance. E quando eu falo avançar aqui, estou falando não só no aspecto do crescimento, mas no aspecto em tudo. A pessoa chega nela, e ela de alguma forma, essa pessoa vai crescer espiritualmente, vai desenvolver espiritualmente. Com o tempo, ela não será a mesma pessoa, estará em outro patamar, em outro contexto, em outra dimensão, porque num processo natural, essa igreja vai fazê-lo crescer. A Bíblia fala que quando Jesus, né, foi assunto ao céu, os discípulos começaram a pregar, todo mundo ficou contagiado com o progresso e a bênção da igreja. Pela primeira vez, os cristãos, né, os apóstolos e as pessoas que estavam naquele contexto, foram chamados de cristãos. E onde eles passavam havia a simpatia, a graça, o dínamos, né, de Deus. As pessoas eram contagiadas, porque eram pessoas felizes, pessoas abençoadoras. Eu acho que para cada pessoa perguntava, você quer uma oração? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Entrava nas casas, né? Olha, se houvesse demônio, está arrependido em nome de Jesus. Os que estavam doentes, eles oravam e eram curados. Me fala que até a sombra de Pedro curava. O lenço de Pedro, imagina o lenço, né? Imagina a guerra para aquele lenço, né? Pedro fazia assim, né? Então, se jogasse o lenço do lado, era uma briga, né? Para poder pegar. Porque essas coisas aconteciam e eram reais. E a igreja, ela tem um contexto interessante, que ela tem que trabalhar em todas as frentes, né? Nós estamos aí numa situação, tem igreja que, nas igrejas pentecostais, né, que ora e tal, que Deus sei o quê, PPP, aquela coisa toda. Tem outros que não, importante é a palavra, né, tal. Tem outros que é só prosperidade e só, né, milagres. Mas a igreja, ela tem que trabalhar simultaneamente em todos os contextos. Ela prega, ela ora, ela evangeliza, ela abençoa. Jesus trabalhou em todas as frentes, querido. Jesus ministrava o evangelho, ensinava seus discípulos, curava pessoas, expulsava demônios, confrontava com a religiosidade simultaneamente, tá? Então eu não posso ser, né, uma coisa em detrimento de outra. A igreja, ela tem que fazer frente de tudo. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão.
havia oração, havia sinais, havia temor de Deus, havia simpatia, havia a graça de Deus, sabe? Todos tinham uma percepção que aquele grupo era diferenciado, que eles estavam motivados de algo novo, que cada um gostaria de ter e viver aquilo que eles estavam vivendo. Isso era tão extraordinário que até mesmo na perseguição, né, as pessoas que viam os crentes sendo jogados, né, para serem comidos por leões ou nas fogueiras, eles ficaram admirados, porque olhavam para aquele povo e não viam nos seus rostos sofrimento, não viam em seus rostos, né, digamos assim, a tristeza e a angústia da morte. Pelo contrário, havia uma perspectiva de esperança, tá? De esperança. Isso é história, né? Isso é a história de quando Nero colocou fogo em Roma e tal, para poder culpar os cristãos, certo? Que disse que os cristãos tinham colocado fogo em Roma, né? Ele mandou queimar muitos cristãos, né? E muitos cristãos, além de ser crucificados, eram queimados. E ele ficava lá, né? Lá no palácio, vendo as fogueiras, né, humanas de cristãos. E ao invés dele, ele ficava na expectativa de começar a ver, né, ouvir os gritos de terror dos cristãos sendo queimados, vivos. Tá? Porque, né, o Nero era quase um capeta, né, em carne e osso, né, e tal. E quando ele estava lá, então, tentando ouvir, de repente era simultâneo. Isso é a história que aconteceu mesmo. Tá? Os cristãos começavam a louvar e exaltar a Deus, a cantar um cântico, querido, antes de morrerem. Porque é assim. O próprio Pedro, quando foi crucificado, né, segundo a história, segundo a tradição, olha, você vai ser crucificado. Olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, né? Aí o soldado disse, não vai ter um jeito nisso. Aí crucificou ele de cabeça para baixo, certo? Você vai ser crucificado, porque Jesus foi crucificado, né, de cabeça para cima. Então você vai ser crucificado. Então foi uma morte muito pior. E o Senhor fala sobre isso. Você vai beber o meu cálice. Então uma igreja que realmente marcou. Quando o povo estava ministrando, pregando, e Paulo, né, começou a adentrar na Ásia, alguns foram lá falar, certo? A respeito da igreja do cristão. Esses que estão perturbando o mundo, que estão, sabe, digamos assim, desestruturando a nossa economia de idolatria, chegaram aqui. A presença deles era tão reais e tão clara. E eu estou falando de um povo, querido, que apenas orava, apenas pregava o evangelho, apenas curava pessoas. Como Paulo repreende aquele demônio adivinho daquela mulher, e é colocado lá, né, no calabouço de uma prisão, ele e Silas, e ao invés deles chorarem, eles louvavam o Senhor meia-noite. E Deus se manifesta ali com a sua glória, arrebenta as correntes, né? E diz que o Senhor é Senhor, e ali mesmo, Deus salva vidas, aleluia! Então a igreja não pode ser uma igreja, né, apagada, anêmica, sabe? Uma igreja que fica criando situações entre elas mesmas. Nós temos que sair, nós não somos uma igreja de 4 paredes, mas também nós estamos dentro de 4 paredes, para poder nos preparar para sair após ela. Então a igreja que é viva, a igreja que nela há progresso, que há crescimento, que há avanço. Podemos ver em cada história, tá? A história de cada um, os milagres que Deus fez, do que Deus realizou, do que Deus ainda vai fazer. Se prepare, querido, porque Deus fará grandes coisas em nossas vidas. Se você recebe, dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus. Graças a Deus. O segundo aspecto dessa igreja viva é que essa igreja tem uma missão, tá? É uma igreja missionária, ou seja, ela sai do contexto do seu conforto, e seja ele qual for, pode ser o contexto do conforto da sua casa, o contexto do conforto do seu bairro, o contexto do conforto da sua cidade, do seu país, mas ela precisa sair do contexto do seu conforto. Se a igreja não sai do seu conforto, ela não é uma igreja de missão. Não existe missão, né, sem você sair do seu lugar, tá? Do seu lugar. Não, mas a gente pensa que a missão da igreja é fazer eventos, programações, né? Nada disso está errado, tá? Até mesmo para atrair pessoas, não tem problema. Mas tudo isso pode ser apenas uma preparação, ou uma desculpa, para atingir o objetivo dela. E qual é a missão principal da igreja? Tá? É pregar o evangelho, a palavra de Deus, e ganhar almas. É mudar a história de vidas. Se a igreja não muda a história de vidas, ela não cumpre o seu papel, tá? Porque a igreja veio para restaurar famílias, restaurar vidas.
nós temos aí esse contexto, né, do governo e tal. O governo sabe que o papel da igreja é fundamental para eles, tá? Para eles. A igreja faz algumas coisas que, por mais que o governo tenha dinheiro para fazer, nunca vai ter condições de fazer. Que só a igreja faz, tá? Quantas histórias nós temos aqui no nosso ministério, de pessoas que deveriam ter outra realidade, né? Quando nós cantamos o improvável, né? Mas estão aqui louvando ao Senhor, restaurando ao Senhor, porque alguém orou, alguém ministrou, alguém pregou, alguém falou assim: olha, Jesus te ama, vai lá, Deus tem uma palavra para a sua vida, porque a igreja, ela precisa sair da sua conformidade e do seu conforto. Aí nesse contexto, podemos até ter um contexto individual ou coletivo. Então, o que é que está acontecendo hoje? Hoje nós vamos para a igreja, tenho falado, né? As pessoas querem uma igreja com prestação de serviço, isso não existe, tá? A igreja naturalmente vai nos abençoar, naturalmente vai cuidar da gente, naturalmente será mãe, né? Naturalmente será protetora, naturalmente tem a unção de Deus para mudar a sua história, mas ela não está aqui para prestar o serviço, como Deus também não é prestador de serviço, entendeu? Eu falo sempre que a igreja não é um lugar de autoajuda, é um lugar de transformação e de mudança, querido. Autoajuda é você dar uma cesta básica para alguém. Transformação é fazer aquela pessoa miserável, certo? Né? Digamos assim, um negociante de sucesso. Eu me lembro de uma história de um dos homens mais ricos de São Paulo, né? Ele é dono de uma empresa de gás. Quando ele entrou na igreja, certo? Ele era catador, e aqui não tem nada a ver com questão de discriminação, mas ele catava lixo para sobreviver. Quando ele entrou na igreja, certo? Deus começou a mudar a vida, a história dele, né? E hoje é um dos maiores dizimistas e ofertantes da igreja, e é um homem extremamente rico. Porque a igreja não dá autoajuda, a igreja transforma, muda na realidade, porque a igreja está movida pelo poder de Deus. É diferente. Chega a cair, Deus levanta. Seja doente, Deus cura. Seja opresso, Deus liberta. Por quê? Porque o poder de Deus está na igreja. Nós somos do Senhor. Jesus é o cabeça da igreja. Ele agirá através da igreja. Aleluia! Então, temos que estabelecer a missão. E você, como missionário de Cristo, eu falo sempre que o cara faz missões, mas no evangelismo, aquele que está na esquina, né? Eu falei uma vez com uma pessoa assim: eu quero ser missionário, eu quero ir para a África, mas então comece lá pelo seu vizinho, né? Comece pelo seu vizinho lá, começa a mudar as realidades do seu vizinho, começa a pregar o evangelho para outro, então mostrar o amor de Deus, tá? Porque o missionário na África tem que ser o mesmo missionário aqui, certo? Esse é o princípio básico, porque a missão arde no seu coração, a igreja tem que arder, tem que ser apaixonado por almas, tá? Porque o sonho de Deus é vidas restauradas. A igreja é um lugar de famílias restauradas, abençoadas. Irmãos, eu tenho alguns anos aí de crente, né, de servindo a Deus. Eu vi coisas acontecerem que só acontecem na igreja, nem em outro lugar. Só na igreja, através da unção, da graça. Gente chega, sabe, acabado. Depois de um tempo, porque tudo tem um processo, a gente vê que a história é outra. De vez em quando eu fico aqui, né? Alguns me dão uns testemunhos, né? Assim, foi mesmo, porque eu esqueço, né, das coisas, né? Falei: rapaz, você chegou assim, foi desse jeito? Foi, né? E tal. Já conquistou tudo? Não, mas a realidade é outra. É outra, absurdamente outra. Porque onde Deus entra, o diabo tem que dar no pé. Aleluia! A bênção de Deus se estabelece. Creia nisso, querido. E aonde vamos chegar? Chegamos porque Deus nos ordena a fazer. Então a igreja precisa ter missão, tá? Tem missão, temos que falar: vamos agir, vamos fazer. E aí cada um conforme o que Deus ordena. Às vezes nós estamos num contexto que a pessoa quer aparecer, né? Quer glória, entendeu? Quer glória. Eu aqui não entendo a minha palavra, em nome de Jesus. Eu não tenho nenhum problema, tá? Em alguns contextos a pessoa ser honrada, tá? Porque quem honra merece honra, né? Agora também quem não honra não merece honra também. O princípio é esse. A semelhança da honra vai gerar honra para você naturalmente, sem você forçar nada e tal.
Mas tem que olhar, eu quero sentar lá na frente, quero que todo mundo veja, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu fico olhando assim, quando alguém chega aqui, não tem um lugar especial para sentar. Uma vez até na escola ouvimos lá na igreja, umas cadeiras, mas eu sentei, eu falei, não me senti bem não, eu quero estar no meio do povo. Por quê? Porque nós temos que apontar para aquele que realmente é o Senhor. A nossa alegria, como diz Paulo, a nossa carta de recomendação, que eu vou para os Coríntios, sois vós. Eu vi como vocês chegaram na igreja, como vocês estão hoje. Eu vi de alguma forma a unção que estabeleceu nossas vidas, chegou até você, mudou a sua história. E eu sei que eu posso dizer, apontar para muitos que estão aqui, tá? Uma das coisas extraordinárias que eu gosto desse ministério, né, que Deus colocou em nossas mãos, é que a maioria absoluta nasceu aqui. Nasceu aqui, né? Todos que estão aqui, né? Todos que estão aqui no ministério, todos nasceram aqui, nesse ministério. Né? Os da dança, todos nasceram nesse ministério, todos. Se converteram aqui, alguns filhos, né, de crentes, tá, mas são daqui. Então a gente tem essa alegria, é chamado crescimento real. Eu falo que aqui em Itabuna, na igreja não tem crescido, tem mudado de endereço. Entendeu? Aí aparece um movimento aí, uma igreja e tal, aí chega lá, você olha, você vai fazer uma visita, 80% você conhece. Era gente de outro ministério, de outra igreja. Entendeu? Um dia eu fui numa igreja aí, né, tal, aí olhei para o Ministério de Louvor, falei, eu conheço todo mundo aí. E não nasceu nessa igreja. Não nasceu nessa igreja. Não foi convertido na igreja, quer dizer, mudou, não sei como, né? Então, às vezes, muda de endereço, né? Mas a igreja não cresce. Agora onde é tal igreja, né? Aonde é tal não sei o quê? Aí todo mundo vai para lá, né? E tal. Mas é claro que nesse contexto eu sei que é a salvação, que Deus restaura, não estou questionando isso. Né? Mas muitas vezes o crescimento não é real. Eu falei com Deus, eu não quero isso não, eu quero um crescimento real. É uma alma só, mas essa alma nasceu aqui, eu vi a vida transformada, mudada, abençoada, cheia do poder de Deus. E eu tenho visto isso nessa pandemia, acredite, Deus tem salvado muita gente, viu? Deus tem feito, quando acabar, isso eu vou chamar todo mundo aqui, só está vendo, nasceu nesse período. Porque a palavra de Deus, como diz Paulo, não está presa. Não está presa. Nós temos esse contexto. E eu tomei essa decisão. Né? Já tem algum tempo de que realmente não dizer que a igreja não está aberta para outras pessoas, né? Para ser restaurado e mudado, assim, mas eu não quero. Né? Meu alvo são os perdidos, né? Os que estão cambaleando para o inferno. Deus tem que usar essas pessoas. E eu sei que cada um toma essa posição, porque, irmãos, tem muita gente aí, viu? Itabuna tem 220 mil habitantes, talvez um pouco mais. Nós não temos 20, 25 mil evangélicos, não temos. Alguns dizem que tem, mas não tem, tá? Não tem. Não tem. Então, é uma porcentagem muito grande de pessoas que precisam da missão da igreja. Então, desperta igreja, acorda igreja, ok? Bom, aí essa igreja viva, ela tem uma missão, certo? Ela tem uma missão. E como eu falei, às vezes, existe igreja que a gente faz evento, nada disso está errado. Mas os eventos, as festas festivas, as datas festivas, não representam a missão da igreja. Representa o dinamismo da igreja, claro, representa a adoração da igreja, representa até mesmo o meio de atrair pessoas, mas não é a missão. A missão é almas, é vida transformada. No dia que você apresentar alguém, essa pessoa chegou assim, assada, agora está desse jeito, certo? Aí você vai cumprir o papel da igreja na vida daquela pessoa. E isso é possível, tá? Isso é possível. Porque só Deus pode mudar a história de uma vida. Aleluia! Bom, para sermos uma igreja viva, além de avançarmos, estabelecermos a missão, nós precisamos entender que a igreja viva sempre vai estar em guerra. No dia que a igreja achar que não está em guerra, ela deixou de ser igreja. Eu falei aqui, semana retrasada, que Satanás, e isso eu descobri, né, a duras penas, que Satanás não tem medo de igreja que não confronta ele. Entendeu? E não vai ter medo de você, se você pode vir para a igreja 500 vezes, se você não ora, se você não abençoa a pessoa, você pode ficar aí tranquilamente, tá? Tranquilamente. Se você não traz dificuldade para o inferno, como igreja, o inferno também não vai trazer dificuldade para você. Então a igreja, ela tem que viver guerra espiritual 24 horas por dia.
Porque todos os dias haverá pessoas, circunstâncias, situações, para que a igreja, através do poder de Deus, venha mudar, venha restaurar. Como é que a pessoa chega com problemas, demoniado, e você não tem autoridade em nome de Jesus para poder mudar essa história? Ou não tem a ciência? Isso muitas vezes começa até dentro de nossa casa. Há coisas que não mudaram em nossa casa porque a gente não tomou a posição de mudança. Espera aí, Satanás, aqui você não vai entrar. Os meus filhos são do Senhor Jesus, as minhas finanças são do Senhor Jesus, o meu lar é do Senhor Jesus, e daqui da porta para fora, né? E dá um chute ainda na cara dele, você está fora. Daqui para dentro, só o meu Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Então nós temos que estar em guerra. Na igreja haverá problemas? Sempre. Na igreja haverá confusão? Sempre. Na igreja haverá desânimo? Sempre. A igreja haverá abatimento? Sempre. A diferença é que como nós nos comportamos a respeito disso. A diferença é que tudo isso, certo? Vai ser ressarcido. Vai ser, olha, você vai chegar, mas aqui você não vai permanecer. Você vai identificar os demônios e vai repreender em nome de Jesus, tá? Na igreja haverá divisão, haverá imoralidade, haverá rebeldia, haverá, sabe, pecado, haverá escândalo. Tudo isso vai acontecer na igreja. Nunca vai deixar de acontecer. E muitas vezes, infelizmente, até mesmo através da liderança. Entendeu? O Senhor disse, olha, o escândalo vai acontecer, mas é daquele que provocar o escândalo. Deus vai tratar com cada um. A questão é como fazermos isso. Como nos enfrentamos isso muitas vezes, né? Muitas vezes por criancice. A gente sai de um propósito por causa de uma situação que muitas vezes nem sequer chegou até nós. Se permanecermos mais um pouquinho, a coisa resolveria. Eu estava falando a respeito de casamento, tem pessoas que às vezes, né, muda, né, como diz o pastor Lucinho, muda o macho, muda a fêmea, né? Eu vou casar, vou querer outro macho, querer outra fêmea, mas o problema é o mesmo. Só mudou a pessoa. Então, ele teria muito menos trabalho em restaurar o casamento do que, né, começar um novo. A verdade é essa. E aí, o que está acontecendo? Porque nós não queremos guerra, não queremos desconforto. Isso é tão sério que até no nosso meio, né, no meio da família, tá? Aí você está lá, a família falando mal do seu ministério, você até fica rindo, não fala nada, porque você não quer desconforto, você não quer problema. É verdade. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eles estavam, né, no colégio, né, colégio particular e tal, e no final do ano, o pessoal queria fazer uma programação de Natal, não sei o quê, né, eu sei que né, o pessoal assim, olha, Papai Noel, não sei o quê, meu filho Natan pequeno, eu não acredito em Papai Noel, não. Mas Natan, não sei o que tal, não. Eu só tenho 2 pais. Deus e meu pai. Né? Papai Noel não existe, não. Aí ele falou assim, na cabeça, ela veio conversar comigo, na cabeça dele que era um absurdo. Entendeu? Agora, nossos filhos hoje estão crendo em coelhinho da Páscoa, sabe? É umas coisas assim. Porque a gente não quer o confronto. Nem mesmo dentro de casa. A gente vai se acostumando, se ajustando ao contexto do mundo. E até mesmo assimilando cultura de idolatria. Tá? Em nosso meio, porque não queremos o confronto. E sem o confronto, sem a guerra, querido, não há paz. Só se estabelece a guerra pela paz. Tá? Então a igreja nasceu para a guerra. A Bíblia fala aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor está dizendo? Que nós vamos chegar lá na porta do inferno, nós vamos dar um chutão, e vai cair. E vamos entrar. Os que estão oprimidos, que estão sendo destruídos, caminhando para o inferno, lá no calor, né, no calor do fogo do inferno, a igreja vai entrar e vai resgatar vidas para a glória de Deus. E quando Satanás, né, se meter a besta, se meter com a igreja, ele vai levar uma surra. Porque quem está do nosso lado é muito maior. É aquele que vive e reina e que tem todo o poder. E no nome dele nós temos toda a força. Se não entendermos isso, é claro que a nossa guerra é espiritual. Nossas armas são espirituais.
né? E em algum contexto, até mesmo, né, nós precisamos realmente, né, agir. Quando nós estávamos lá no terreno e tentaram invadir o terreno, eu cheguei lá e tinha uns troncos, já cheguei, rapaz, esse terreno aqui tem dono, já fui tirando, cortando, né? Deu uma coragem que não sei de onde veio, né? E fui quebrando tudo, não sei o quê, ppp. Velho, rapaz, você está doido, não sei o quê, tá vendo? Você sabe que o pessoal está armado, não quer nem saber, né? Nem saber, eu vou chamar a polícia, né? Depois que o outro rapaz veio conversar, rapaz, o que eu fiz mesmo, né? Mas você vai. Às vezes você tem que dizer assim, olha, peraí, esse lugar aqui, né? Tem preço de sangue, né? Sangue de oferta abençoada, não é assim não. Está chegando pegando, não. Entendeu? É a mesma coisa em relação aos seus filhos. Em relação à sua casa, seu casamento, você tem que perceber, pensa, Satanás, aqui não, tá? Isso aqui é meu, o Senhor que me deu, me entregou, tá? E você vai orar, vai proclamar que a sua casa, a sua família, tudo que você tem é do Senhor. Então, como é que eu vou ser uma igreja viva? Né? Se eu não faço guerra. Ele fala que o próprio Deus que permite a ferida, é Ele que vai curá-la. Ele que vai restaurar. Um dia eu falei com uma pessoa assim que teve um problema com a igreja e tal, eu falei assim, mas eu vou embora, assim, presta atenção, querido. Você foi ferido aqui porque a gente é ferido no meio da guerra mesmo. É aqui que Deus vai lhe curar. Vai não. E o interessante é que ele saiu e não foi curado até hoje. A verdade é essa. Se tivesse passado pela vergonha, restauração, talvez estava em outra realidade. Porque é assim que funciona. Aí foge da vergonha e não é curado. Entendeu? Não é curado. Por quê? O lugar da sua ferida pode ser o lugar da sua restauração. A igreja é o lugar que, muitas vezes, né, é o hospital, e ao mesmo tempo é onde estão as pessoas que vão ser usadas para mudar a sua história. E eu tenho falado que muitas vezes você vai estar internado, sem cuidar de alguém, e outra vez, essa pessoa, né, que cuidou de você vai estar, né, na cama e você cuidando, e assim às vezes acontece. Por isso que nós devemos amar uns aos outros, nos apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, porque a igreja coletivamente ela é forte. Amém. Ela é forte. Nós não vamos numa guerra sozinhos. Vamos numa guerra sozinhos. Né? Nesse caso mesmo de Arthur, né? Eu falei assim, meu filho, precisamos orar juntos, não pode ser assim não. Vocês não estão só nessa guerra não. Não se pode. Nós temos que entender que existe uma coletividade que está junta para orar, para interceder, para nos apoiar, porque a igreja é isso. Agora imagine uma pessoa orando, imagine 10, 15, 20, 30, 40, 100 pessoas orando. É outra realidade, querido. A resposta vem muito, não vem a cavalo, não vem a jato. Porque o que nós concordarmos na terra, haverá acordo nos céus. Então, temos que nos unir. Porque uma coisa que o diabo quer é a divisão. Cada um pensa de uma maneira, né? Mas quando nos unimos num só propósito, numa só visão, num só objetivo, não tem como dar errado. Por quê? Porque exército, a sua força está na unidade, não na individualidade. Um general sozinho, ele não faz nada. Mas o general à frente de um batalhão é outra história. Todo mundo vai temer. Esse homem é centurião, ou seja, existem 100 soldados que estão por trás dele. Quem mexer nele vai ter que mexer com 100, né? Quem brigar com ele vai ter que brigar com 100. Então a igreja é assim, né? Quem tocar nele vai ter que tocar de 100. Por quê? Porque todos estão unidos para orar, para interceder. Nós somos o corpo de Cristo, estamos aqui para estabelecer a vitória de Deus em nossas vidas. E Jesus nos faz mais que vencedores. Então a igreja está em guerra, todos os dias. Todos os dias. Quem tocar na igreja vai ter um problema. Eu tenho falado isso, tá? Então, nesse contexto, sai da sua comodidade de um soldado que não participa da guerra, mas se envolva na guerra. Ok? Bom, por último, como podemos ser uma igreja viva, né? O último contexto que queremos falar nessa noite é que a igreja viva, ela é espiritual. Ela não é carnal. Se você olhar pelos olhos carnais, a sua relação com a igreja ou a igreja, você nunca vai entender a igreja. Porque a igreja, apesar de ter pessoas, apesar de ter contextos carnais, ela não é carnal, ela é espiritual. A igreja vai ser arrebatada para Deus.
A igreja é a noiva do Cordeiro que está sendo ordenada, tá? Para se encontrar com o noivo. Então, a igreja é outro contexto. Então, a igreja ela é espiritual. E eu preciso envolver nesse contexto espiritual. Por que ela é espiritual? Primeiro, porque o fundamento dela é Jesus. A igreja não está fundamentada em política, não está fundamentada em tipo de unção, ou de ministério, de denominação, não está fundamentada em uma teologia, num contexto. A igreja está fundamentada no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, no qual a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua há de confessar, e os olhos verão e dirão que Ele é o Senhor. O fundamento da igreja está na cruz, querido. Está no túmulo vazio. Está no fato que Jesus está sentado no trono e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Então a igreja é espiritual. É espiritual. Quando você ora, sabe, como igreja, os céus se abrem. Quando nós concordamos em oração como igreja, querido, a Bíblia fala que haverá acordo nos céus. Deus vai parar tudo para ouvir a igreja, tá? Deus vai parar tudo para ouvir a adoração da igreja, o louvor da igreja. Mesmo que algumas vezes é desafinado, mesmo que algumas vezes não é do jeito, mas Ele vai ver o coração. E aqui, mais uma vez, né, para os músicos de plantão, não estou aqui incentivando, né, digamos assim, a boa música, né? Certo? Ou, digamos assim, a afinação. Eu estou apenas dizendo que Deus sempre vai ver o coração. Tudo é um contexto espiritual. O nosso fundamento é Cristo, tá? Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela é abençoada. É um negócio impressionante. A maior igreja do mundo está na China, onde não há liberdade religiosa, certo? Nesse processo de pandemia, você pode esperar que depois desse tempo você vai se assustar, certo? Com a colheita que Deus vai dar ao Brasil, nas igrejas. Porque muitos que estão, sabe, dormindo, vão se despertar. E vão voltar para Deus e ter outra ideia do que é ser crente, do que é servir a Deus. E eu espero que aquele que comece por você, que já teve essa percepção, tá? Gente que, digamos assim, perdeu por um tempo esse contexto de vida com Deus. Então a igreja viva é espiritual, porque seu fundamento é Jesus. Mas essa igreja espiritual, ela tem uma direção, que é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz, a direção da palavra, que é o estatuto, né, que é a constituição dessa igreja. Nós temos que fazer o que Deus nos ordenou que fizéssemos. Temos que viver a vida que Deus ordenou que nós vivêssemos. Como falamos pela manhã aqui no culto, né, que toda vez que nós usamos nosso livre-arbítrio, nós vamos errar. Você tem liberdade de usar seu livre-arbítrio? Tem. Tem liberdade de escolher a igreja que você quiser? Tem. O pastor que você quiser? Tem. Está onde você quiser? Tem. Mas toda vez que você usar a sua vontade, você vai errar. Porque Deus tem uma direção para tudo. Para tudo na sua vida, Deus tem uma direção. E muitas vezes a direção de Deus não será confortável, mas será vitoriosa, será abençoada. Essa é a diferença. Muitas vezes você tem que passar por um processo, né, talvez até angustiante, para a restauração e a cura. Eu comentei com alguém que as pessoas querem a cura, mas sem a dor. Querem a restauração sem a dor. Não existe isso. Existe coisas que você tem que passar por dor. Quem já passou, eu já operei do joelho, né? E eu sei que durante 6 meses, até de 1 a 8 meses, depois que eu operei, eu sofri muito, né, com dores. Eu tive que adaptar algumas coisas. Tive que andar de muletas, tá? Tive que subir escada de bunda, literalmente. E algumas vezes até carregado, tá? Para eu colocar o pé no chão 1 semana depois. Para tomar banho, minha esposa tinha que me levar, né, para o banheiro. Eu tive que tomar banho sentado numa cadeira. Mas hoje eu estou aqui, ó. Entendeu? Esse meu joelho aqui operado é melhor do que o outro. Mas eu passei por tudo isso, fisioterapia. Lembro que quando a minha fisioterapeuta, né, chegava lá assim, né, porque tinha aquela questão de passar o gelzinho, beleza e tal. Bacana assim, Irlã, faz favor e tal. Falei, vou sofrer, né? Ela pegava meu joelho assim, né, e tal. Eu
Tá doendo? Tá, mas tem que doer mesmo. Né? Tem, até se dobrar todo. Né? Era uma coisa assim, uma semana eu dobrava 1 centímetrozinho. Falei, meu Deus, não vou dobrar esse joelho nunca. Né? E tal. Mas sem isso não tinha como haver restauração. Tem coisas, querido, que para a restauração, o médico fala assim, se você tem um câncer, vai ter que operar. E nós queremos hoje o que acontece? Deus dá uma direção muitas vezes que vai doer. Mas é uma direção para cura. Tem muita gente aí, interessante que o médico falou assim, se você não operar, nós já temos um tumor aí que está em formação, é benigno, tá? Mas há um coágulo aí que pode se tornar uma coisa, vamos tirar. Então, às vezes uma coisa que possa resolver com a operação, pode depois se tornar lá adiante. Eu falo assim, no futuro, se você não operar, você vai ter problemas sérios. Porque agora você está novo, né? Eu não estava tão novo assim, né? E tal, né? Mas quando você estiver aí, né? Mais velho, vai complicar. Então, é esse contexto. Então, nós temos uma direção. A palavra de Deus. Viva a palavra! Viva o que Deus ordenou e não tem como você dar errado nessa terra. Existe uma direção, querido, tá? Existe uma palavra profética para a sua vida. Existe um caminho que Deus estabeleceu para você, andar nele. E você será favorecido, você será abençoado, porque aqueles que fazem a vontade de Deus e andam nos seus mandamentos, vai prosperar e ser abençoado nessa terra. Agora eu faço o que eu quero? Aí é complicado. Então a igreja viva é espiritual porque ela tem um fundamento que é Jesus, e tem uma direção que é a palavra, e ela tem um condutor, um executor que é o Espírito Santo de Deus. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Jesus está sentado no trono, o reino, o poder, aquela coisa tal, né? Certo? Nós temos Deus, né? Que é aquele que tem toda autoridade. Alguns dizem que ele é legislador, Jesus é o judiciário, o Espírito Santo é o poder executivo, né? Que vem para executar. Toda a obra na terra, na igreja, será feita pelo Espírito Santo de Deus, pela unção de Deus. Então a igreja tem que ser ungida. Tem que ter cheia de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da glória de Deus, cheia do peso dessa glória. Então quando nós levantamos nossas mãos, queridos, os céus vão se abrir, o inferno vai temer e vai tremer, porque é a igreja que está orando, é a igreja de Jesus. O que nós profetizarmos vai se cumprir, porque o Espírito Santo vai tomar essa palavra e vai gerar, tá? Do nada o Espírito de Deus faz todas as coisas usando a palavra. Haja luz, e a luz veio. E alguns dizem, você sabe que a luz, né, que o Senhor disse, a primeira coisa que Deus falou foi haja luz. Só que o sol e a lua foi estabelecido no 4º dia. Mas aquela luz, que luz é aquela? É o próprio Jesus, trazendo a unção sobre o Espírito. Aqui é uma linguagem, né, uma linguagem mais simples, né? Por quê? Porque o executor é o Espírito Santo. Nos submetemos a esse poder, submetemos a essa graça. Ele que nos conduz, Ele que executa. Então quando você entra numa guerra, num problema, mas eu estou debaixo da unção, acabou. O Davi só venceu o gigante depois de ungido. Eu vou lá. Por que você vai? Você é um menino, 17 anos. Mas agora eu sou ungido. Não sou rei não, mas eu sou ungido. Eu vou lá, vou arrebentar com esse cara. Tá? O interessante é que Davi não chama Golias de gigante, chama de filisteu, esse incircunciso, esse que é contra o exército de Deus vivo. Eu vou arrebentar, eu vou pegar no pescoço dele, eu vou acabar com ele. E o interessante é que quando ele chega diante do gigante, ele fala exatamente as mesmas palavras. Hoje Deus, tá, vai me dar você nas minhas mãos, e os abutres vão comer a sua carne, porque o Deus de todo o poder está comigo. Quem conduziu Davi? Isso foi a unção. A igreja é ungida, querido. Só a igreja pode entrar no inferno e não se queimar. Só a igreja pode passar pelas águas e não se afogar. Só a igreja pode passar pelo fogo e não se queimar. Só a igreja pode passar, sabe, em corredor de demônios e os demônios não tocar nela. Só a igreja pode passar pelo vale da sombra da morte e não temer nada, porque o Senhor está com ela. Você tem que entender isso. Vai. Eu não sei que tem gente que ainda fica brincando com a igreja. Fica buscando defeito, meu irmão, defeito você vai achar. Porque o ideal é que a igreja não seja perfeita mesmo.
Tá? Como alguém disse, se você encontrou a igreja perfeita, sai dela, porque você vai atrapalhar. Entendeu? Vá para outro lugar, porque no dia que você chegar lá, deixou de ser perfeito. Porque você está lá. Né? Chegou lá, pronto. O cara é perfeito. Né? Você borrou tudo. Então sai de lá. É verdade. E também por isso que tem crente que não fica em igreja nenhuma. Porque nenhuma está satisfeita. Se for nessa linha aí, você está ferrado. A questão é saber, querido, que o propósito de Deus vai se cumprir. E você está aqui como igreja para crescer, para desenvolver, para ser abençoado, para estabelecer uma unção. Tá? O que nós não conquistarmos como igreja, não vamos conquistar de outra forma. Pode ser lento, pode ser mais apressado, não sei, né? Eu estou pouco preocupado com isso. Tá? Eu preciso estar na linha, preciso fazer meu papel, preciso estabelecer. Às vezes fico ansioso por alguma coisa, fico. Como todo mundo. Mas eu não vou colocar, né, o meu poder na frente do poder de Deus. Não vou, nunca. Eu sempre vou estar atrás. A igreja sempre vai estar atrás. E Jesus na frente. O Espírito na frente. A unção na frente. Eu vou por causa dele. Tá? Eu vou fazer essa guerra porque o poder de Deus está comigo. Ele levantou ao meu favor a sua bandeira. Eu vou crer no que ele pode fazer. Eu sou mais que vencedor, porque primeiro ele vai vencer e vai entregar a vitória dele nas minhas mãos. Assim será com você. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus, bendito para sempre é o nome do Senhor. Agora, por que a igreja tem essa unção? Olha o que o texto diz. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, por que eu sou assim? Porque Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é a mente movedora. Ele é o canal da unção, da sustentação, do poder que nós precisamos. Por isso que Paulo fala, né, eu olho para o autor consumador da minha fé. Eu sou o que sou por causa dele. Eu vou viver tudo que eu devo viver por causa dele. Eu vou estabelecer por causa dele. Ele é o Senhor da igreja. E eu espero que em nome de Jesus, quando esse ministério começou como igreja, assim, sabe, não foi fácil para muita coisa. Até hoje, muitas coisas não são fáceis. Mas eu olho para cada história, e a história da própria igreja, eu vejo que nós somos o que somos por causa do Senhor. Não é por minha causa, por sua causa, não, querido, é por causa do Senhor. Mas eu sempre vou viver como um homem de fé, numa perspectiva muito mais abrangente e muito maior. O melhor de Deus está por vir. Grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Grandes coisas nós vamos viver. Vamos viver. Então já sempre seja essa igreja. Uma igreja dinâmica, uma igreja poderosa, abençoada. Uma igreja que está no seu conforto, uma igreja que crê, sabe? Que ela foi ungida para aquele que tem todo o poder para ungí-la. Vamos ficar de pé? Pode aplaudir Jesus bem forte, mais forte, mais forte. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Nós temos a redenção através de Jesus. Nós cremos que nós seremos sempre uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja para frente, que avance, tá? A gente não vai ficar parado no tempo, não vamos. Vamos ver a cada dia o resultado, certo? Da nossa fé, da nossa oração, do que nós cremos, do que nós conquistamos, que foi pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. É simples assim. Tá? Não se ache como alguém que individualmente fazer alguma coisa. Se ache como alguém que coletivamente se ajuntou, certo? Para cumprir o propósito de Deus, para que todos sejam abençoados. Porque quando a igreja ganha, todos ganham. Aqui é um lugar onde a glória de Deus sempre vai mudar a sua história. Levanta a mão para o céu, vai glorificar o Senhor. Mas louvar a Deus pelo fato de você ser crente, servir a Deus, você pertencer ao Senhor. Começa a orar. Se você lembrar de alguém que precisa de uma oração, quero que você agora levante a sua voz, que você profetize. Aponte para a sua casa, aponte para os seus, determine.
Porque se nós concordarmos aqui na terra, haverá acordo nos céus. O Senhor vai agir conforme aquilo que nós cremos que Ele pode agir em nosso meio. Ele, através do Espírito, é o executor da vontade do Pai. Que o Espírito de Deus venha agir em nosso meio, seja soprado no meio da igreja. Que essa igreja seja manifesta a glória dEle e o poder dEle. E nunca estamos parados, mas cremos piamente que ainda vamos viver coisas grandiosas no poder do nome de Jesus. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, nós te adoramos, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja aqui para ser instrumentos, que o produto para da mudança de oliveira histórias. todavia me alegrarei, todavia me Bendito para sempre é o nome do alegrarei, Senhor. todavia me alegrarei. Oh, levanta a sua mão e glorifica o Senhor, querido. Profetize a restauração da sua casa, a cura daqueles que estão doentes. Profetize a libertação, a salvação. O que nós falarmos vai se cumprir, porque nós somos a igreja do Deus vivo, e nós somos vivos por causa do Deus vivo. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
alto para o céu. E agora aplauda Jesus. Pode aplaudir bem forte, mais forte, mais forte, mais forte. Porque nós somos do Senhor, somos a igreja do Deus vivo. Nós somos aquela instituição que está fundamentada no nome que está acima de todo nome. E nós seremos exatamente o que Deus projetou para que nós sejamos, porque nós somos do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar você que está em casa também. Que você possa crer de verdade que nós somos um organismo vivo, ungidos por Deus, para mudar as realidades físicas, emocionais, espirituais e territoriais. Onde você estiver, você será um canal de bênção, porque nós sim somos a igreja do Senhor Jesus, pertencemos ao reino de Deus. Dá um glória a Deus e aplauda Jesus mais uma vez aí. Deus lhe abençoe e até a próxima, graças a Deus.